paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rômulo, Ministério União da Igreja Peniel. Efésios 4:11 diz assim, ó: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? O contexto dessa passagem fala, sobre o sacrifício, Fala que no versículo 9, que quem desceu a parte mais baixa da terra, Glória a Deus, falando do sacrifício, falando que ele fundou a igreja, A forma como ele veio para fundar a igreja, Se humilhando, descendo as partes mais baixas, glória a Deus, e ele com o preço da própria vida, o sacrifício da própria vida, fundou a igreja, aleluia, para salvar, para poder ser uma ferramenta para salvar as pessoas, amém? A igreja noiva, a qual o Senhor preparou, está preparando para arrebatar, para levar para si. Só que, glória a Deus, essa noiva, ela não se encontra numa placa denominacional. Nenhuma placa denominacional encontra membros dessa igreja, que é a noiva que está em toda a terra. Aleluia. Onde tiver um cristão genuíno, é um membro do corpo. Glória a Deus. Então, existe muita gente que está na igreja, mas está fora do propósito de Deus. E por causa disso, adoecem, ficam depressivos, glória a Deus, não têm uma identidade, vivem em confusão de identidade, porque estão na igreja, mas não no corpo. Igreja que eu estou falando, que eles estão na congregação, porque a palavra igreja deveria ser o corpo, deveria ser dirigida ao corpo, e hoje se dá o nome à igreja a uma denominação, e não é, porque toda denominação tem parte de membros dessa igreja, que é a noiva de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Agora o que eu quero dizer aqui é o seguinte: existem pessoas que estão na congregação, mas estão fora do propósito. Muitos estão, e por causa disso, muitos estão depressivos, muitos estão doentes, muitos estão confusos, aleluia, com confusão de identidade, estão frios espiritualmente, estão mortos dentro das congregações. Por quê? Porque estão sendo ensinados a serem religiosos. A gente vê, e isso nos debates, Nós vemos nos debates pessoas que se dizem pastores porque tomam um determinado curso, se acham no direito de condenar outros irmãos, dizer que não são cristãos, porque eles tomaram um curso, e porque tomam um curso eles falam adiante de Deus, quer dizer, não deixa o Senhor falar, fala muitas heresias, e chamam a verdade de heresia, dizendo que não existe apóstolo. Agora, Deus é imutável. Quando o Senhor chamou os 12 apóstolos e comissionou, o Senhor não disse que pararia ali. Ele faz o que ele quer. Agora, o homem se acha no direito. Por quê? Porque é uma autoridade, porque você acha que no corpo, aleluia, ele é maior espiritualmente, no sentido de ser apóstolo, a hierarquia dele é maior do que pastor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o maior é Deus. Uma pessoa pode ser um apóstolo, mas não vai se sentir maior. E se o Deus colocou como apóstolo, quem é você, Quem é o homem para dizer que o Senhor não faz? O Senhor só não faz uma coisa que eu sei, é pecar. Glória a Deus. Então não está escrito em lugar nenhum: olha, o Senhor extinguiu o ministério apóstolo. O Senhor extinguiu o ministério apostólico. Não está escrito. Como também não está escrito que o Senhor não consagra mulheres. Não está escrito. O fato de o Senhor não chamar mulheres na época para fazer parte do corpo
em 12 homens, não quer dizer, de 12 apóstolos, entre os 12 apóstolos, não quer dizer que elas não estavam presentes. E Maria era o que teve o Salvador? Era o que? Um homem ou uma mulher? Glória a Deus. Então é muita equivocação, é muita heresia em nome de Deus, certo? O homem não tem direito, não é porque o seu ministério não tem um costume, glória a Deus, de consagrar mulheres à pastora, que você tem que banalizar, que você tem que desfazer. Você não tem autoridade para isso. Quando você faz isso, você está pregando heresia. E não só está pregando, como está ensinando as pessoas. Você tem o costume na sua congregação de não consagrar mulheres, é um direito seu, a pastora. Amém? Porém, não faça disso doutrina bíblica. Não faça disso doutrina bíblica e espalhe, como eu já vi muita gente em plataformas e muita gente afirmando com certeza, não existe pastora fora da Bíblia, fora de contexto bíblico. Glória a Deus. Toda pessoa que afirma que não existe apóstolo, não existe pastora, está pregando heresia. Se sua igreja, vou repetir, se sua denominação, porque a igreja é um corpo em toda a terra, se sua denominação não consagra pastora, não pregue essa heresia dizendo que o Senhor não faz isso. O Senhor só não peca. Amém? Ele faz o que quer. Glória a Deus. E se Deus levanta apóstolo para o fim, é um direito dele levantar. Porque se Deus quer e levanta e levantou, quem é o homem para dizer que ele não fez e não fará? Então existem pessoas na congregação que estão fora do propósito. Glória a Deus, falam muito bem hermenêutica, né? Falam hebraico, traduz muito bem o aramaico, porém não tem de verdade o poder de Deus na vida. Porque quem tem o poder de Deus na vida não divide, glória a Deus, não prega heresia, vigia na força de expressão, vigia na pregação. Quando vai pregar, pregue a palavra. O apóstolo já tinha dito isso, e a gente não pode ir além do que está escrito. Então as pessoas usam pregações, expressões que é além do que está na palavra de Deus. Se não está na Bíblia, por que pregar, glória a Deus, dizendo certas heresias, se comparando às falsas doutrinas que nós conhecemos, que estão aí e são contra Cristo. Glória a Deus, porque as pessoas ficam depressivas estando na congregação. Muitas pessoas estão sem identidade. Muitas pessoas. A gente vê uma minoria se dando muito bem. Se dando muito bem. Sabe como? Trazendo as pessoas debaixo de doutrinas de homens, dominando conforme o seu ego e o seu curso, entendeu? E não segundo a justiça de Deus, e não segundo o Espírito Santo, porque, aleluia, quem está aqui para nos ensinar todas as coisas que Jesus falou é o Senhor Espírito Santo. É Ele que sabe tudo, Ele é o Senhor, Ele sabe toda a verdade. E não alguém de si mesmo, porque tem um anel no dedo de determinada formatura, se acha no direito de extinguir o espírito, aleluia, falar de si mesmo como que fosse um juiz. Olha, o juiz, para ele dar uma sentença, ele tem que estar ciente de todos os fatos de verdade, e não segundo boatos, e não segundo ele próprio, mas segundo a lei, não é verdade? Então, alguém para condenar uma operação, ele tem que não só ouvir de Deus, como tem que estar pautado na Bíblia. E se a Bíblia não dá, aleluia, respaldo para a sua afirmação de que não existe pastora, de que não existe apóstolo, de que o batismo no Espírito Santo foi para o passado, que os dons não operam mais, que não existe profeta, interpretando errado a Bíblia,
e ensinando errado, aí você está fora do propósito. E aí o que acontece? Pessoas oprimidas, pessoas doentes na igreja, pessoas depressivas, porque se você não liberar a presença de Deus, você vai liberar a presença da carne e do diabo. Porque se a presença do Senhor Jesus não for liberada para Ele lidar com a igreja, é Ele quem convence, é Ele quem transforma, é Ele quem estabelece tudo, é o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Deus. Então, muitos perderam temor e falam de forma absurda. A gente vê a soberba nessas pessoas que se dizem doutores, que se dizem professores. O que adianta estudar tanta letra e em divindade está zero? O que adianta, aleluia, estudar tanta letra e intimidade com o Senhor está zero? Porque é isso que a gente vê, pessoas sem intimidade com Deus, pessoas vazias da presença do Senhor, a gente vê pelas atitudes, pelas falas, glória a Deus, que eles não têm a fé, aleluia, nos dons da operação do Espírito Santo. E por causa disso, aleluia, eles proíbem com medo, porque não tem o discernimento, ainda condena, chama de falso profeta os pregadores que Deus usa com os dons, com a divindade, usa com poder, para curas e maravilha. Por quê? Porque não buscam, não tem, a operação não vem sobre eles, porque eles não creem, só creem na letra que mata, glória a Deus, e os dons não fluem. Então quem dá lugar a Deus e o Senhor cura e faz milagre, chama de falso profeta, começa a escarnecer dos dons, como que houvesse dois reinos, que tivesse, quer dizer, dois reinos no céu, porque existe dois reinos na terra, né? Existe o reino das trevas, existe o reino dos céus, existe a porta larga e a porta estreita. Eu estou falando de reino espiritual, não estou falando de reino dos homens. Amém? Glória a Deus. Aí fica pregando heresia e coloca os membros igualzinho, doentes, entendeu? Sem intimidade com Deus. Pessoas religiosas, elas são montadas com aparência de crente, mas no seu interior não são convertidas, porque não saúdam os irmãos com a paz, não tem nem a paz, não tem unidade com os irmãos, é casca grossa, entendeu? É pior do que Pedro. Pedro era bem convertido diante dessas pessoas. Do que eu estou falando? Eu estou falando ofendendo? Estou falando para atingir mesmo. Porque essas pessoas precisam se arrepender, estão mortas dentro da congregação. Por quê? O Senhor quer que vá pregar, o Senhor chamou para ir pregar, o Senhor não chamou para ficar parado. Glória a Deus, eu não estou falando aqui da doutrina que alguém evangeliza quando quer, não estou falando disso, e dota seus membros para evangelizar como quer, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem gente que está morto dentro da congregação. O Senhor não quer presa dentro de quatro paredes. O Senhor mandou ir, glória a Deus, e eles não conseguem, porque o ministério não só não permite, como eles estão ali só para poder ir auditório, porque não tem função para nada. Só dar glória a Deus, orar, dar amém quando o pregador pregar e senta de novo e acabou. Mas não crescem, não voam. O Senhor chamou para ir pregar. O púlpito dos cristãos tem que ser lá fora, tem que ser lá na rua. A igreja tem que colocar o púlpito lá na rua. A igreja precisa despertar. Então, quem quiser ficar dentro de quatro paredes, fique. Mas nós estamos vivendo momentos finais e a igreja precisa parar de pregar heresia e precisa voar. A noiva precisa voar, só dessa forma ela vai se desvencilhar dos ataques do seu inimigo, do diabo. E eu continuo dizendo, existe muita gente dentro das congregações que estão mortos espiritualmente, são religiosos, prepotentes, orgulhosos. Isso eu não estou falando de congregar, eu não estou falando contra congregar, eu estou falando sobre congregar dentro do propósito de Deus, do que Deus traçou para mim e para você, e não que o homem quer traçar, e não que cada um quer traçar, dizendo que é Deus que está fazendo, quando as pessoas se encontram mortas, nem oram, nem gostam de ler a Bíblia, não gostam de jejuar, elas só gostam de frequentar o culto,
porque é ordem frequentar. Mas não agem como um cristão, porque não perdoam, dividem, entendeu? São iracundos, só eles são santos, só eles estão no altar e se acha ali no direito de condenar os inocentes e ainda pisar na divindade de Jesus, na palavra, quando afirma as afirmações que eu falei no começo do vídeo. Arrependei-vos e credes no Evangelho, quer vocês gostem ou não. O Senhor levantou o apóstolo para a obra do fim. E aí, se a Bíblia diz, quem é o homem para dizer que a Bíblia não diz e que Deus não faz? Deus faz o que quer. Só uma coisa que Deus nunca fez e nunca fará é pecar. Ele veio tirar o pecado do mundo. Amém? Que Deus aplique a sua palavra no coração de cada um e que o Senhor corrija cada um que ele tem como filho, para que não seja jogado no lago de fogo por pregar heresia e ensinar heresias às pessoas, tá? Shalom Adonai.